tempo este suficiente para preparar um bom sucessor. Então, às vezes as pessoas perguntam quanto tempo, mais ou menos, Elias preparou Eliseu para ser o seu sucessor. Entre 8 a 13 anos. Foi uma preparação, né? Para você preparar o sucessor, você tem que preparar um sucessor de verdade. Às vezes eu fico indignado com a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus, ela coloca lá o sucessor que não tem vida. Ah, mas ele é o filho do pastor, mas ele não tem vida. Um dia desse, estava caindo na cachaça, tomando santa ceia, embriagado, mergulhado na prostituição, batendo bola na frente da igreja. Um moleque, não sabe pregar, porque nunca se dedicou, não sabe dar uma palavra pastoral, porque quando teve tempo, enquanto o pai pastoreava, teve muito tempo para estudar teologia, fazer pelo menos um curso básico em teologia, já que não faz o básico, faz o básico pelo menos em teologia, faz um curso médio, ou faz um curso superior em teologia, né? Ou faz uma faculdade secular e depois, né, faz uma especialização em teologia, faz alguma coisa, enquanto o pai está ali pastoreando, ganhando almas, né? O vagabundo do filho está ali, nas boates, bebendo, prostituindo, não quer nada com nada. Aí o pai adoece. Aí o filho se chega, mas ele se chega não é porque ele é crente, não é porque ele ama a obra de Deus. Ele se chega por causa do patrimônio, por causa do império construído pelo pai. Ele sabe que a igreja rende bem, ele sabe que a igreja dá um salário de marajá para o presidente que vai morrer e ele precisa a todo custo ser o sucessor. Um cara com comportamento de vagabundo, incrédulo, ímpio, não é crente, nunca orou, nunca jejuou, nunca leu Bíblia, toda a vida um vagabundo. Mas aí o pai, a todo custo, quer colocar o filho no trono, na cadeira de presidente da igreja. Isso é revoltante. Por isso que muitas igrejas revoltam. Muitos ministérios racham, trincam, dividem. Porque não aceita. Não aceita colocar aquele bode, aquele pai de chiqueiro, aquele vagabundo, pilantra, incrédulo, ímpio, que nunca se dedicou a nada, colocar como sucessor do pai. Para colocar um sucessor, você tem que preparar ele do lado do pai. Preparar. E o povo tem que ver verdadeiramente se é crente ou não. Olha a história de Elias. Olha a história de Eliseu. Quantos anos Elias passou preparando Eliseu? Quantos anos? Matematicamente, Elias passou de 8 a
13 anos aproximadamente, de 8 a 13 anos aproximadamente, para preparar o seu sucessor. De 8 a 13 anos. Então, onde Elias chegava, via o sucessor, o comportamento do sucessor, né, presente, dando testemunho de crente, obediente ao extremo ao profeta Elias, submisso, dedicado, presente, todo o tempo ali do lado dele, de 8 a 13 anos. São muitos anos. E depois que Eliseu aprendeu tudo, Elias foi transladado para os céus, não provou a morte. Eliseu assume o cajado de profeta no lugar do profeta Elias. Preparou o sucessor. O sucessor estava ali, do lado do profeta, caminhando com o profeta, aprendendo com o profeta, servo do profeta, ajudante do profeta, como verdadeiro sucessor. Aí coloca esse marginal, esse pai de chiqueiro, esse bode, esse porco, esse incrédulo, esse ímpio. Ah, mas ele é filho do pastor, mas ele não presta. Ele não presta. Ele tem o sobrenome do pastor, é filho do pastor, mas não presta. Vai acabar com a igreja, destruir a igreja, falir a igreja. Só está interessado por causa do dinheiro, por causa do salarão, por causa do que entra na igreja. Não sabe nem dar uma benção apostólica, não sabe nem fazer uma oração. É um analfabeto teológico. Nunca aprendeu nada, nunca quis nada. E colocar uma aberração dessa para sucessor do presidente da igreja. É por isso que muitas igrejas dividem, se revolta, racha, trinca, porque não reúne a diretoria, não chama lá a convenção, reúne a diretoria e coloca outro sucessor. É monarquia, é? Coloca outro. O filho do pastor não presta. Não é obrigado a colocar ele, não é monarquia. Coloca outro sucessor, elege um sucessor, um homem de Deus, algo que preste, um crente de verdade para suceder o presidente. Não coloque esse bode, não. Isso vai acabar com a igreja, destruir a igreja. Mas mesmo assim, coloca contra a vontade do povo, contra a vontade da diretoria, contra a vontade do ministério, contra a vontade de tudo e de todos. Bate de frente e coloca lá. E você hoje pode ir nessas igrejas aonde os bodes estão presidindo. É um caos. É um caos. Sucessor tem que ser sucessor de verdade. Meu amigão do meu coração, nosso irmão Adeildo Rodrigues, boa noite, paz do Senhor, saúde para o Senhor e toda a sua família. Obrigado aí pelo carinho de estar conosco nesta live aqui, ao vivo no Facebook e gravando para o canal da ADSUD. Estamos falando sobre Elias e Eliseu, seu sucessor. Né? Eliseu pediu porção dobrada. Né?
E conseguiu, né? Obediente, submisso. Elias é diferente. Aquilo que ele era no público também era no privado. Então, essa é a diferença do homem de Deus, irmão. O homem de Deus, aquilo que ele é no público, ele é no privado. O que nós encontramos hoje em dia nas igrejas, a maior decepção das ovelhas é saber que o pastor, o líder, usa máscaras. Não é um homem de verdade. Lá no púlpito, com o microfone na mão, ele é uma pessoa. Mas dentro de casa, entre quatro paredes, ele é outra pessoa. Ele não presta. Ele é um mentiroso, um hipócrita, um charlatão, uma vergonha para as ovelhas, uma vergonha para o rebanho. Então, por favor, você que é pastor, você que tem um rebanho, você que é responsável por um aprisco, você que tem um cajado na mão, você que tem ovelhas para levar às mansões celestiais, dê testemunho de pastor, que vergonha na cara. Seja um pastor de verdade, um homem de Deus de verdade. Respeite as ovelhas. As ovelhas merecem respeito. As ovelhas merecem respeito. As ovelhas merecem respeito, pastor. Ande como pastor, se comporte como pastor, se vista como pastor, tenha uma linguagem de pastor, comportamento de pastor. Não envergonhe o rebanho, não envergonhe a igreja, não envergonhe as ovelhas. As ovelhas precisam serem pastoreadas por um homem de Deus. Um homem de Deus, irmão. Né? Um homem de Deus. Então, é uma vergonha. É uma vergonha. Hoje em dia, a maioria da liderança dos pastores está ali com coluios, né? No meio de conluios políticos, tramando ali com os políticos, em reuniões às caladas da noite com os políticos, comendo na mesa de Jezabel e comendo lavagem com os porcos. O pastor devia se envergonhar disso e respeitar as suas ovelhas. Elias aparece no Monte da Transfiguração com Jesus e Moisés. Elias não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Elias. Todas as suas profecias foram cumpridas em um
curto espaço de tempo. E olha que Elias foi considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, tanto que aparece no Monte da Transfiguração com Jesus e Moisés, mas não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Todas as profecias do profeta Elias foram cumpridas em curto espaço de tempo. Isso nos mostra que a grandeza de um profeta não é definida pela grandeza das profecias em si, mas sim pela grandeza de alma do profeta. Elias nunca se comprometeu com alianças políticas. Nunca. Nunca fez aliança política com seu ninguém. Nunca. Embora tivesse inúmeras oportunidades para corromper-se, mas nunca se corrompeu. Ele vivia uma vida simples, como todo servo de Deus deve viver. Não vivia em palácios reais, nem recebia salários de reis, mas foi cuidado pelo próprio Deus. A dependência total de Deus. O profeta Elias apresenta o que é verdadeiramente depender exclusivamente de Deus. E muita gente não quer, irmão. Muita gente não quer depender de Deus. Ele quer o caminho mais fácil, ele quer um atalho. Ele quer fazer uma aliança, seja com quem for. Seja com quem for. Tem um ministério da Assembleia de Deus aí, que fez aliança com a besta. Fim dos tempos. Já era esperado. Teve outro pastor presidente, famoso, lá pro lado de Belém do Pará, o homem é famoso, de um ministério famoso. Estava lá em cima do púlpito cantando música de Roberto Carlos. Pastor, para que isso, pastor? Se o senhor em cima do púlpito canta música de Roberto Carlos, o que é que o senhor não faz entre quatro paredes, hein? Não há necessidade disso, pastor. A noiva não precisa fazer aliança com música do mundo. A noiva não precisa fazer aliança com a besta. A noiva não precisa fazer aliança com prostitutas. Meu Deus, fim dos tempos. Fim, meu irmão. Jesus está voltando. Nós estamos caminhando para o fim. É um escândalo atrás do outro. Um escândalo atrás do outro. E ainda fica a gente defendendo, é fake news. É fake news, é montagem, é fake news, é montagem. Defendendo. Pode defender como defender. A máscara vai cair. A máscara cai. Porque o que esses homens poderosos desejam é aliança. E farão alianças com a besta, com o anticristo e com o falso profeta. Farão sim. Ora,
Eles querem fazer aliança, ficar famoso, cada vez mais rico, poderoso, forte. Fim dos tempos. Estamos caminhando para o fim. Fazer o quê? É se agarrar com Jesus. É ficar com Jesus. Ah, mas fulano pecou, eu vou me escandalizar. Que é isso, irmão? Fica firme. Salvação é individual. Quem quiser se agarrar com o diabo, fica à vontade. Elias é um exemplo de líder, capaz de suportar grandes pressões. A maioria da liderança hoje não suporta pressão, cede às pressões. E quando cede às pressões, come na gamela dos porcos, se alimenta junto com os cachorros, faz aliança com a prostituta. A liderança de hoje não suporta grandes pressões, contrariedade, não. Perseguições, sem perder de vista os seus ideais. Contraria a liderança de hoje para tu ver, persegue para ver. Ao mesmo tempo, ele é seguramente humano a tal ponto de, em toda sinceridade, conversar com Deus quando não suportava mais as pressões e ameaças, deixando que o Senhor tomasse conta dele. Apesar do seu cansaço, nesses momentos, Deus assume o controle e cuida dos seus filhos, dando a medida exata da provisão física, emocional e espiritual. A maioria dos crentes não suporta pressão, vale, desertos. Não. Porque nós estamos vivendo em uma época onde o crente, ele não conhece Bíblia. Ele não gosta de escola bíblica dominical. Detesta acordar cedo no domingo pela manhã para ir para a EBD. Ele não vai ao culto de doutrina. Ele não frequenta a igreja. Então, na hora de um vento, de uma tempestade, de um vale, de um deserto, cai. Cai, não aguenta, não suporta. Irmãos, o que faz o crente fortalecer na fé é jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. As pessoas, os crentes estão orando, o que é que você acha? Os crentes estão orando? A maioria não. Não quer orar. Os crentes estão jejuando? A maioria não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é jejuar. Os crentes estão lendo Bíblia? Lendo Bíblia, é? Não lê Bíblia. Não quer ler Bíblia, não quer congregar,
não quer ir à igreja, mas ele quer ir para o céu, quer ser arrebatado, não quer ser corrigido, não quer advertência, não quer que fale em pecado, não quer que fale em inferno, não quer nada com nada, mas quer subir no arrebatamento da igreja. Então, estamos vivendo em um tempo que os crentes em Cristo Jesus está complicado, né? Está complicado ou não? É muito complicado, né? O engraçado é que quando nós olhamos para a história de Elias e o profeta Eliseu, seu sucessor, nós encontramos um lugar chamado Gilgal. E Gilgal é um lugar de boas lembranças. A palavra Gilgal significa boas lembranças. E essas boas lembranças nós vamos falar aqui. Queremos dar bem-vindo a nossa querida irmã Amparo. Paz do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua casa. Então, Gilgal, havia ali um memorial da travessia do Jordão, efetuada por Josué em Gilgal. Gilgal foi o lugar onde os israelitas foram circuncidados. Gilgal foi onde celebraram a primeira Páscoa da terra prometida, foi em Gilgal. Você sabia que foi em Gilgal onde o maná que alimentou o povo dezenas de anos cessou? Onde o maná cessou? Em Gilgal. Foi em Gilgal onde se começou a dividir o território para o povo de Israel tomar posse. Foi em Gilgal onde Samuel passava por Gilgal e nesse lugar Saul foi confirmado rei. Foi lá em Gilgal. E foi em Gilgal também onde perdeu a promessa do seu reinado, Saul. Em Gilgal, Saul foi confirmado rei. Em Gilgal, Saul foi confirmado perdendo o seu reino. Elias estava quando se apercebeu de que a sua hora final havia chegado. Foi aonde? Gilgal. Né? Gilgal, o lugar da sua presença. Então existe uma memória bíblica muito linda, muito gloriosa em Gilgal. Gilgal, que significa boas lembranças. Que você tenha boas lembranças quando você começou a servir a Jesus. Quando você escreveu ali na capa da Bíblia, em tal dia, tal mês e tal ano, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Tal dia, mês e ano,
eu fui batizado nas águas e me tornei membro do corpo de Cristo. Hoje os crentes não têm nem desejo de batizar nas águas. Oh, Jesus! Aí você escreveu ali na capa da Bíblia, tal dia, mês e ano, eu fui batizado no Espírito Santo. Que essas boas lembranças nunca saia da sua mente nem do seu coração. Que você que foi batizado no Espírito Santo continue falando línguas estranhas. Não pare de falar em línguas dos anjos. Eu pergunto para você, você é batizado no Espírito Santo? Se não é, busque o batismo no Espírito Santo. Se é, tente ser renovado pelo Espírito Santo. Ore em línguas estranhas. Fale em línguas estranhas. Faz quanto tempo que você não fala em línguas estranhas? Faz quanto tempo que você não sente a presença do Espírito Santo? Faz quanto tempo que você não dá uma rajada de línguas estranhas, falando língua dos anjos? Afinal de contas, estamos falando de Gilgal, um lugar de boas lembranças. Você precisa passar, espiritualmente falando, por Gilgal. A partir do momento que você passar por Gilgal, você vai ter boas lembranças. Aquele dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, aquele dia que eu fui batizado nas águas, aquele dia que eu fui consagrado, ordenado, apresentado, aquele dia que eu recebi a primeira oportunidade na casa do Senhor, aquele primeiro cargo na casa do Senhor para trabalhar na igreja, aquele dia que eu falei em línguas estranhas, aquele dia que eu fui renovado pelo Espírito Santo de Deus e fui cheio do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo me tomou. Lembre-se dessas coisas. Volte ao primeiro amor. Aqueça sua fé. Mas tem crente que quer aquecer a fé escutando música do mundo. Ele coloca um pagode dentro de casa, um samba, um funk, um rap. E ele quer falar em línguas estranhas, ele quer a presença do Espírito Santo, ele quer, que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, você está igual o pastor, presidente, famoso, cantando música do mundo em cima do púlpito, música de Roberto Carlos. Isso é uma vergonha, isso é um escândalo, isso é uma injúria para o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca aí dentro de casa hinos evangélicos, músicas evangélicas, e você verdadeiramente sentirá a presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai se encher de Deus, você vai falar línguas estranhas, você vai chorar, você vai sentir a presença do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo. Você vai falar em línguas estranhas, língua dos anjos. Você vai ser renovado, vai sentir o calor do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Coloca aí dentro da sua casa hinos evangélicos, músicas evangélicas, e sinta a presença do Espírito Santo. Chore, extravase, converse com Jesus. Sabe aquela vontade de ir para o céu?
Sabe aquela vontade de fazer, de sentir a presença de Deus, de chorar, de extravasar, de orar em línguas estranhas? Sinta isso, busque isso, almeje isso, antes que a sua fé venha sucumbir, antes que o barco venha naufragar. Muitos estão apostatando da fé, muitos estão abandonando Jesus, muitos estão negando a fé, voltando às velhas práticas, como disse o apóstolo São Pedro, e o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou ao despojadouro de lama. Busque a presença de Deus o quanto antes. Busque, busque, busque em nome de Jesus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Crie hábito. Leia a Bíblia. Ore. Aprenda. Coloque o relógio para alarmar. 3 horas da madrugada. E levante-se no frio da madrugada, na hora melhor do sono. Levante-se daquele lugar quentinho, gostoso, onde vem o melhor sono, cansado, fadigado. Levante-se, coloque a cara no chão, frio, os joelhos. Já ouviu falar a expressão boca no pó? Ore de boca no pó. Pelas madrugadas, conte a sua história. Conte para Jesus, para o Espírito Santo, para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Conte a sua dor, aonde dói, aonde machuca, aonde a ferida está. 3 horas da manhã, coloque o celular para alarmar. Levante-se, coloque essa cara, a boca no pó, e ali derrame lágrimas, dizendo: Jesus, eu estou aqui, eu vou contar a minha história, a minha dor. Eu sei que você está contando a sua história para o psicólogo, para o psiquiatra. Conte também para Jesus. Ele vai resolver. Ele tem a solução. Você sabe por que o consultório dos psiquiatras estão assim de crentes? Você sabe por que o divã do psicólogo está lotado de crentes? Nada contra, porque eles pararam de orar. Eles deixaram de orar. Eles não oram mais. Eles perderam a motivação, perderam aquela brasa viva, aquecida dentro do coração, aquela vontade de chorar, aquela vontade de orar, aquela vontade de ir para a igreja, aquela vontade de ler Bíblia, aquela vontade de jejuar, aquela vontade de santificar a vida, de adorar, de louvar, de trabalhar na obra, de bendizer.
o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não existe mais. Acabou. Foi embora. Se esvaiu. E acabou. A glória foi embora, a glória do Senhor. E isso está acontecendo com dezenas e centenas de crentes. Por isso que muitos dizem por aí, já não se fazem mais crente como antigamente. Você pode fazer a diferença, fazer o melhor. E a partir de hoje, ter uma conversa séria com Jesus pelas madrugadas. E com certeza, tudo vai mudar. Irmã Dulcineia Garcia, Pai do Senhor, boa noite, saúde para a senhora e toda a sua família. Obrigado pelo carinho. Eu estou chegando ao final da live. Já não se fazem mais crente como antigamente. Antigamente os crentes choravam para ir para a igreja. E muitos não deixavam ir. Antigamente, o pastor fazia uma campanha de jejum na igreja e o povo, todo mundo fazia o jejum. E o pastor falava, irmão, o jejum terminou, viu? Vocês terminaram, né? Não, pastor, a gente continua. O jejum já tinha terminado. Os crentes continuavam jejuando. A campanha de oração terminava, os crentes continuavam orando. A campanha para ofertar para a obra, para comprar material disso ou daquilo, terminava. Os crentes continuavam ofertando, continuavam ajudando, continuavam contribuindo. O pastor precisava dizer, pare em nome de Jesus. Pare. Chega. Antigamente, no culto de oração, a igreja ajoelhava, 2 horas de oração. O pastor tocava na campa, levantava os crentes. Tinha crente que levantava com a cara feia. Irmão, o que foi? Tá azedo? Chupou limão? O que é que foi? 2 horas de oração? Ah, fala sério. 2 horinhas de oração? Pelo amor de Deus, a igreja está orando mais não. Irmão, 2 horas de oração, você acha pouco? Rapaz, antigamente a gente orava era 3, 4 horas. Está diminuindo muito, hein, pastor? 2 horas de oração? Coloca hoje uma campanha de oração na igreja com 15 minutos. É crente bebendo água para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e olhando para o relógio, bebendo água e olhando para o relógio, bebendo água e olhando para o relógio. Aí outros vão ao banheiro. Aí vai ao banheiro, volta, vai ao banheiro, volta e olha para o relógio, e vai ao banheiro e volta e olha para o relógio. Aí outro levanta, outro se coça, outro senta, outro sai da igreja, não ora. Outros finge que está atendendo o celular. Alô? Oi? Sim? Aí vai lá para fora com o celular. Mentira, não tem ninguém ligando, não tem ninguém na ligação, não tem nada. Ele pegou o celular, botou no ouvido, fingiu que alguém ligou, saiu lá para fora para não orar. Não ora. Não ora. Não ora. Nós vamos chegar aonde com essa geração? Uma geração que não quer orar, uma geração que não quer ler Bíblia, uma geração que não quer jejuar e uma geração que não quer ir para a igreja. E não quer trabalhar na igreja.
e não quer cargo nenhum, e não quer fazer nada, nada com nada. Nós vamos chegar aonde? Com essa geração que não quer nada com nada. Vamos chegar aonde? Me diga. É essa igreja que Jesus vai arrebatar? É essa igreja que Jesus vai levar para o céu? Essa igreja que vai subir no arrebatamento? Eu não sei. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Jesus. Deixa eu desligar aqui.